Fala pessoal que curte o canal Luciano Informática. Hoje a gente está aqui com uma coisa bem bacana aqui para vocês, que é o seguinte. Bom, a gente elaborou aqui, hoje eu estou filmando aqui, na verdade, aqui da minha casa, eu não estou no laboratório da loja, mas a ideia é a seguinte, gente, a gente quer fazer aqui como fosse um pequeno curso para o pessoal começar a ter uma noção de como as fontes chaveadas trabalham, né? Então, para você consertar uma fonte de computador, uma fonte de LCD, existem certos princípios nas fontes chaveadas que você conhecendo a ideia geral, mesmo que mude uma topologia um pouco aqui, um pouco ali, mas você tendo a ideia geral, então vai ficar muito mais fácil de diagnosticar um problema, de tentar analisar ou já ter uma noção de que estágio da fonte está com problema. Então, assim, qual que é a nossa ideia aqui? É a seguinte, vou mostrar para vocês. Bom, aqui eu tenho um esquema de uma fonte de monitor LCD, tá? Uma fonte chaveada. E... espera um pouquinho, gente, vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Então a ideia é a seguinte, gente. Aqui seria um pequeno curso sobre fontes chaveadas, como eu falei, né? E que a gente vai abordar, a gente vai lançar uma aula a cada semana, tá? Então, assim, cada um desses tópicos vai ser abordado semanalmente e quem acompanhar semana a semana, eu acredito que a gente vai usar uma linguagem simples, uma linguagem bacana, didática, e as pessoas vão, quem não tem, vai começar a ter uma noção de como as fontes chaveadas trabalham. Luciano, por que é importante eu aprender funcionamento de fonte chaveada? Porque ela está em todo lugar, gente. Então, se você for pegar um monitor LCD, ela está. Se você for pegar uma fonte de computador, ela também está. Se você for abrir um home theater, um PlayStation, um aparelho de som, fontes chaveadas, elas estão presentes na maioria dos circuitos eletrônicos. Então, você sabendo cada etapa de funcionamento da fonte chaveada, e depois a gente vai abordar isso um pouco mais na prática, eu acho que vai ser muito enriquecedor. E o melhor de tudo, pessoal, uma coisa que vai ser totalmente gratuita. Você não vai precisar pagar nem um centavo. A gente quer passar aqui para vocês um pouco de cada coisa. Então, quem se empenhar, acompanhar bem aqui cada aula, eu acho que a gente vai apresentar um material bem legal, tá bom? Bom, então como que vai ser aqui os nossos tópicos? O primeiro vai ser proteção de entrada e circuito de filtragem EMI, né? O EMI. Segunda aula sobre a ponte retificadora, o circuito de retificação. Depois o circuito de startup, que é para ligar a fonte em si, né? Na sequência, o circuito oscilador. Depois, o circuito de voltagem de saída no secundário. Circuito de amostragem. O setor de detecção de erro. O circuito de feedback, que é a realimentação para análise da tensão de saída. Circuito de proteção. O circuito de standby. E o circuito... Opa, deixamos escrito aqui errado, vamos acertar aqui.
Não é esse circuito FPC não, é circuito PFC. Isso. Que é o circuito de correção de fator de potência. Ok? Vamos tentar um salvar aqui. E por último, nós vamos fazer aqui, nós vamos analisar alguns defeitos realmente na prática. Então vocês acompanhando essa teoria passo a passo, na hora que a gente chegar para mostrar os defeitos na prática, vocês vão ter uma visão completamente diferente e vai ser muito mais fácil de você entender o problema e já apontar e ir no caminho da solução. Tá ok? Bom, então hoje, como aqui é a primeira aula, vamos começar então com a proteção de entrada e o circuito de filtragem EMI, tá? Vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar aqui, né, sobre o circuito aqui inicial de proteção e de filtragem dos transientes. A gente vai estudar essa regiãozinha aqui, ó, do esquema elétrico aqui da fonte, tá bom? Bom, então aqui a gente tem a entrada AC, né? Ela vai ser lá 110 ou 220. Acompanhando aqui, pessoal, vocês veem que, ó, aqui a gente tem o que? A gente tem um varistor. Exatamente, a gente tem aqui um varistor. Deixa eu colocar uma imagem dele aqui para vocês. Espera aí. Opa. Separei aqui algumas imagens para facilitar para o pessoal. Então, gente, ó, o varistor ele tem essa carinha aqui que vocês vão encontrar aqui na fonte, tá? Então, ele está nessa região aqui. Você pode ver que o varistor ele está ligado entre aqui a fase e o neutro, né? Ele está ligado aqui em paralelo aqui com eles. Então, qual que é a função do varistor nesse local nesse estágio do circuito, no circuito de filtragem? O varistor ele funciona da seguinte forma: entre os seus terminais, à medida que a tensão aumenta, a resistência dele diminui. Então, à medida que a tensão aumentou, a resistência vai diminuir. O que acontece? Você tem um problema ali de um surto de tensão, um problema de raio, alguma coisa. Então você concorda comigo que se você está usando aqui uma tensão de 110 volts, de repente entrou aqui 180, 200, o varistor ele vai entrar em curto e também, consequentemente, vai abrir aqui o fusível, né? Para proteger o restante aqui do circuito de entrada. Tá bom? Então, assim, geralmente o varistor, na sua especificação, ele vem assim como uma tensão limite, né? Às vezes 150 volts, 180 volts, dependendo de como o circuito foi ali dimensionado. Tá ok? Então, toda fonte chaveada, vocês vão ter um varistor ligado aqui em paralelo na entrada, justamente para proteção do resto do circuito contra surto, tá? Exatamente contra surto. Então a tensão aumentou muito, ele diminui as resistências, tende a um curto e aí protege o restante do circuito. Bom, aqui na sequência a gente vê um fusível, né? O fusível ele vai, como todo mundo sabe, ele vai proteger aqui, ele vai isolar o restante do circuito da entrada AC. Então, rompeu o fusível, você não tem contato com a entrada C, nada mais funciona. Tá bom? Vou colocar um pouquinho aqui para trás. Vamos lá, gente.
Bom, na sequência, uma coisa que está sempre presente aqui nas fontes chaveadas, são capacitores que a gente acaba denominando eles como capacitores X ou capacitores Y. Então assim, ó, por exemplo, esse daqui e esse daqui são os capacitores X, que eles são capacitores que eles são ligados entre aqui as linhas de entrada. Então aqui ele está ligado entre a fase e o neutro. Então esse é um capacitor X, esse é o capacitor X. Qual que é a função do capacitor X? A gente sabe que quando entra aqui uma tensão AC, infelizmente ela vem com interferência eletromagnética de outras coisas que estão ligadas à sua rede elétrica. Então, a função do capacitor X é exatamente ele diminuir, ele minimizar essa interferência eletromagnética que vem de fora, querer atrapalhar a parte interna do circuito. Ok? Então a gente tem um aqui e tem um aqui também. Tem uma fotinha aqui de um capacitor X. Ó. Vamos... Geral, assim, às vezes muda um pouquinho, tá, gente? Mas muitas vezes o capacitor X ele vem nessa forma aqui, ó. Estou mostrando para vocês aqui, ó. Tá, então, tá? Ele tem até denominação como X1 ou X2, dependendo da tensão que ele suporta. Tá? Tem alguns parâmetros aí adicionais. Mas geralmente ele tem essa carinha aqui, tá? Às vezes pode mudar um pouco, mas se você pega uma fonte ATX ali de computador, geralmente você vai encontrar um carinha assim quadrado, amarelinho, às vezes azul, às vezes muda a cor, mas ele tem mais ou menos essa cara, tá bom? Então é muito importante para eliminar essas EMIs aí que vêm de fora, para não atrapalhar o circuito aqui internamente. Bom, depois dos capacitores X, então agora vamos falar dos capacitores Y. Tá, o capacitor Y, aqui nesse esquema, ele está aqui e aqui. Você vê que diferente do capacitor X, que é ligado entre fase e neutro, ou entre fase e fase, o capacitor Y ele vai ser ligado entre a entrada, né, no caso aqui fase e neutro, nesse caso, e o terra. Tá? E como que ele funciona? Ele também é usado para reduzir as interferências eletromagnéticas. Só que assim, como ele é ligado aqui ao terra, o que acontece? Imagina só, eu pego esse capacitor aqui, ó. Se o capacitor ele entra, se ele tiver aberto, não tem nenhum problema. Mas se ele entrar em curto, o usuário vai mexer no monitor, na fonte, alguma coisa, a pessoa acaba tomando um choque. Tá bom? Então essa aqui é a função do capacitor Y. Deixa eu pegar um aqui para o pessoal ver. Capacitor Y. Ele tem essa carinha aqui, gente. Tá vendo? Não? Ok. Continuando aqui, ó, a gente tem aqui o que? Né, tem até aqui, ó, L, né? L de indutor. Esse daqui, gente, ele é um filtro de linha, tá? Às vezes o pessoal chama de filtro de rede, filtro de linha, né? E ele tem essa carinha aqui, ó. Tá vendo? Tem essa carinha aqui. Bom, qual que é a função do filtro de linha? A principal função do filtro de linha é impedir que interferência eletromagnética criada por esse próprio circuito ele retorne, né, para alimentação AC, para prejudicar alguma coisa que está fora do circuito. Tá? Então ele impede que interferências
criadas internamente, elas saiam do circuito para atrapalhar a rede AC, a rede elétrica da sua casa que está alimentando aqui essa fonte, tá bom? Essa fonte chaveada. Bom, aqui a gente também tem um resistor. Essa imagem não está tão boa, gente, mas... bom, qual que é a função desse resistor aqui no circuito? Você vê que ele está em paralelo com o capacitor aqui, né? Com o capacitor X. A função desse resistor é de ele descarregar tanto o capacitor X que está aqui e o capacitor X que está aqui. Ele vai descarregar essa corrente AC desses dois capacitores X e até funciona como uma prevenção para o usuário não tomar nenhum tipo de choque. Bom, agora a gente vem para esse carinha aqui, ó. O que é isso daqui, gente? Isso aqui é um termistor, tá? Vou mostrar para vocês como que é o termistor. Vamos lá, aqui. Ó, termistor, ó. Esse aqui é um termistor. O termistor, ele pode vir... ele tem duas subdivisões. NTC e o PTC. Né? O que significa o NTC ou o PTC? Então, como que esse termistor aqui funciona? Quando você vai ligar a fonte, qualquer aparelho que a gente liga, né? Quando você liga alguma coisa, existe uma corrente de pico, uma corrente inicial que é maior do que aquela corrente de trabalho permanente. Então a função do termistor exatamente é a seguinte: quando você não ligou a fonte, o termistor ele tem uma resistência alta. À medida que você aperta o botão power para ligar a fonte, no caso, à medida que ele é percorrido por um fluxo de corrente e ele tem a sua temperatura aumentada, a sua resistência diminui. Então o que acontece? Isso faz com que, com uma baixa resistência, por ficar uma baixa impedância, ele acaba protegendo os componentes ali na periferia desse estágio de entrada. Ok? Então assim, você pode encontrar, como eu falei anteriormente, termistor NTC. O NTC ele funciona dessa forma. À medida que você aumenta a temperatura, ele diminui a resistência. E tem o PTC. O PTC é o contrário. À medida que você aumenta a temperatura, ele aumenta a resistência. Tá? Então, geralmente, no caso das fontes aqui, você vai encontrar mais realmente o NTC, né, que ele tende a diminuir a resistência à medida que ele é percorrido pela corrente de pico inicial. Ok? Bom, gente, então é isso, viu? Nesse estágio aqui inicial, que é o estágio de filtragem dessas interferências eletromagnéticas, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora do circuito, é o que a gente tem para falar hoje, tá? Então, falamos sobre o termistor, sobre o filtro de linha, capacitor Y, capacitor X, os varistores, fusível também. Ok? Então, assim, a aula de hoje é isso. E na próxima aula, na semana que vem, a gente vai abordar o setor de retificação aqui, né? Onde a gente transforma a tensão alternada em uma tensão DC aqui, inicialmente pulsante. Ok? Bom, é isso aí, gente. Obrigado. Quem tiver perguntas aí, fica à vontade. A gente vai respondendo. Eu acredito que semana a semana, o pessoal acompanhando aqui, vai dar para ter uma noção bem legal e vocês vão começar a aprender a diagnosticar problemas e, olhando um esquema elétrico, já conseguir ali apontar aonde existe tal problema e uma provável solução. Tá bom?
Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.